Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui no Clube do Investimento. Eu ensino para vocês as estratégias para que vocês consigam alcançar a liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. O meu nome é Bruno e o tema de hoje é: não consigo investir porque não tenho tempo. Esse é um problema super válido, mas que tem solução, e nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Olha, tempo disponível, vida de imigrante e América, essas três sentenças para você colocar juntas são super complicadas. E a gente que mora aqui entende muito disso, sem querer desmerecer os trabalhadores brasileiros que, sem a menor dúvida, trabalham muito, trabalham pesado também. Mas aqui na América, quando a vida do imigrante, de modo geral, ela é marcada por uma ruptura muito grande. Porque quando você vem para os Estados Unidos, principalmente quando você vem para cá adulto, ou para ficar mais complicado, com a família, com filhos, com esposa, com esposo, na maioria das vezes você começa do zero. E você começar do zero, dependendo da sua idade, é uma coisa super complicada. Então, é comum para a gente aqui nos Estados Unidos a gente tentar compensar essas dificuldades trabalhando mais, trabalhando além do horário normal que as pessoas trabalham, trabalhando nos fins de semana, trabalhando nos feriados, e os feriados aqui são... Então, a gente tem uma quantidade razoável de consideráveis, mas não se compara com os feriados brasileiros. E a gente está falando de tempo, que é o commodity mais caro, a coisa mais preciosa que a gente tem na nossa vida, é o nosso tempo. Nosso tempo é finito, aí ele tem que ser preenchido da maneira mais sábia, mais apropriada para a sua vida, para as suas escolhas pessoais, para a sua família. Então, quando uma pessoa, e eu recebo demais, isso talvez seja uma das coisas que eu mais escuto na nossa comunidade, a gente tem uma comunidade no Discord de traders, de investidores, a gente está sempre junto falando sobre investimento, sobre o mercado americano, sobre trading opções, swing trade. Principalmente a gente fala muito sobre investimento de longo prazo e a gente fala sobre a psicologia do trade, técnicas, tudo que é relacionado com esse universo das finanças. A gente tem uma comunidade para isso. Eu vou deixar o link na descrição se você tiver interesse de aprender um pouquinho mais, vai estar aí. Mas esse é um assunto recorrente, porque a vida moderna já é uma vida muito corrida. Se você tem filhos, você começa a colocar um monte de outras coisas, compound problems, coisas que vão colocando na sua vida, que diminuem o seu tempo hábil disponível para você fazer outras coisas. E é claro que a gente tem que, pelo menos a gente deveria priorizar o que é mais importante. Isso que eu acho que onde esse tema ele começa a ficar, onde começa uma reflexão pessoal. Porque a gente tem que pensar o que é mais importante para cada um de nós. Claro que isso é uma escolha pessoal. A gente sabe que para um ser humano ser feliz, você tem que estar bem com a sua família, você tem que estar bem fisicamente, com o seu corpo, com a sua cabeça, com o seu espírito, se você for uma pessoa espiritual. E você, para fazer essas coisas, você estar bem dessas coisas, a maioria das coisas, essas coisas demandam tempo. Então você ser um bom gestor do seu tempo é uma tarefa muito árdua, sempre foi. No mundo moderno, eu acredito que piorou. Se você é mulher, eu acho que ainda é muito mais complicado. De vários aspectos, infelizmente, sociais, do jeito que o mundo se desenvolveu. Então a gente tem muitos problemas em relação ao tempo. Então eu acho que a pergunta crucial para quem tem interesse, obviamente que o assunto aqui do nosso canal, o Clube do Investimento, que eu faço relacionado com investimento, como você consegue, how badly a gente fala em inglês, quanto que você realmente quer começar uma vida como investidor, como trader, se for o caso, qual o seu grau de interesse, até onde você estaria disposto a ir para alcançar isso. Então eu acho que a primeira coisa que você precisa se perguntar é o que você quer fazer em relação ao mundo dos investimentos, o que você quer fazer de fato. Você tem interesse, o que você quer, o seu projeto, o seu plano, pelo menos no momento, obviamente que esses planos podem mudar com o decorrer dos tempos, mas você quer investir para sua aposentadoria, por exemplo. Você quer investir para longo prazo, para daqui a 10, 15, 20 anos. Você não precisa mais trabalhar, ou você quer comprar alguma coisa, você tem algum sonho, você quer fazer uma viagem. Você tem que se determinar primeiramente o que você quer fazer, qual a razão. Porque se você parar para pensar, ninguém junta dinheiro ou investe para ter resultados pelo dinheiro em si. Você tem um objetivo por trás daquilo, sempre tem um goal, tem uma meta, tem alguma coisa que você deseja accomplish, que você realmente quer conseguir chegar lá.
Então você primeiro tem que se fazer essa pergunta. Você tem que fazer essa pergunta, escrever em algum lugar, sabe? Você tem que ser como um norte para você. E por que isso é tão importante? Porque se você quer investir para o futuro, quer fazer um investimento de longo prazo em você, nos seus filhos, na sua família, o que eu particularmente acho que deveria ser o objetivo de toda pessoa. Se tem uma coisa em comum que a gente deveria ter no mundo dos investimentos, é ter pelo menos um plano, uma conta, investimento para longo prazo. E a razão disso é porque eu acredito, e está provado, e tem sido provado no decorrer das décadas, que essa é a maneira que você cria wealth, você cria riqueza para você e para sua família. Não existe outra. Não existe outra fora do mundo dos investimentos. Então, se é isso que você deseja, se é isso que você realmente almeja e você entende isso, quando você começa a entender a mecânica do investimento de longo prazo, baseado nos seus objetivos, você começa a entender que o tempo realmente que você precisa não é tanto quanto você pensa. Você precisa de tempo para aprender, para estudar, para fazer um bom curso, para ler um bom livro a respeito, para ler alguma informação relativa, informação de qualidade, porque tem muita informação que é completamente relevante. Uma informação de qualidade que refere ao que você está querendo aprender em relação aos seus ativos, os seus ETFs, os seus estoques, o que seja. Sim, isso demanda um pouquinho de tempo. Esse é um tempo que vai conflitar com o seu tempo de trabalho. Na maioria das vezes não, porque não existe aquela urgência. Você pode simplesmente começar a fazer um estudo em relação ao ativo, a um ETF, ou fazer parte de uma comunidade como a nossa, alguma coisa do tipo, onde você escolhe dentro do seu universo, das suas 24 horas do dia que você tem que fazer todas as coisas, entre dormir, entre comer, tudo que você precisa fazer, que são coisas do dia a dia. Se você consegue encontrar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos periodicamente para fazer isso, você não precisa de muito mais do que isso para você conseguir investir de um jeito efetivo na sua vida. Você não precisa de muito mais do que isso. E depois que você criou um portfólio, depois que você já tem um portfólio, você gastou um pouquinho mais de tempo, a manutenção desse portfólio dura ainda menos do que isso, porque você não precisa, number one, é um mito, e na verdade não é nem bom para ninguém. Se você tem investimento de longo prazo e você entende a mecânica do mercado e como a mecânica do mercado, ela sempre tem uma volatilidade associada com ela, é inevitável, as coisas não sobem de uma vez só no mundo financeiro, elas não caem de uma vez só. Geralmente o movimento que o mercado faz, eu não sei se eu vou conseguir demonstrar aqui no vídeo, mas é assim, ele vai waving, ele vai subindo e descendo, mas a direção dele é para cima, de um modo geral. O mercado espera, se você escolher ativos de qualidade, é o que vai acontecer com seus ativos. Então, a manutenção ela não demanda tanto tempo mais. Então, depois que você dedicou um pouquinho mais de tempo para fazer bons cursos, bons livros, aprender, criar um bom portfólio, com o decorrer do tempo, esse tempo, o tempo necessário é cada vez menor. Então, eu particularmente, eu já falei com centenas de pessoas sobre esse assunto, já estive ajudando profissionalmente quando eu trabalhava em banco de investimento. E depois, quando eu saí com amigos, com pessoas da comunidade, a maioria das pessoas, depois que você começa a entender a mecânica de investimento, como é que isso funciona de fato, na prática, começa a entender assim, não, para isso eu tenho tempo. Eu consigo 20 minutos aqui, 15 minutos acolá. Não é uma coisa tão distante de mim, da minha realidade. Então, talvez, com um pouquinho mais de conhecimento, você já começa a ver o que é possível dentro da sua realidade. Agora, o avesso disso, o que demanda tempo demais, e talvez seja a razão porque as pessoas têm essa percepção errônea de que você precisa de muito tempo para você investir, para você participar do mercado financeiro, é se você quiser fazer trade. Se você quiser fazer trade, que são operações de prazo mais curto, desde minutos de duração, ou um dia, o famoso day trade, ou um swing trade de alguns dias, algumas semanas, aí sim, aí as coisas começam a ser, elas têm que ser colocadas numa perspectiva completamente diferente. Antes de falar isso, deixa eu falar uma coisa para vocês que não é meu propósito pessoal. Eu acho que tem muita gente boa qualificada para falar como você deveria organizar o seu tempo. E pelo menos as pessoas que aqui estão assistindo esse vídeo são todos adultos, então vocês entendem que a gente tem a nossa responsabilidade pessoal em resolver os nossos problemas e tentar achar soluções. Se você está usando o auxílio de um profissional nesse sentido, ótimo. Tem muita gente dando conselho válidos sobre esses assuntos. Então eu não me sinto qualificado para falar sobre isso, sobre como você deve gerenciar o seu tempo. O meu objetivo aqui é falar para vocês, em relação ao mundo dos investimentos, como você consegue fazer isso, porque eu já tive esse problema em momentos da minha vida.
Eu vivo hoje exclusivamente do mercado, eu faço trade constantemente, eu invisto para longo prazo, então eu não vejo nenhuma discrepância em você ser um investidor e um trader da mesma pessoa, você pode fazer isso. Então o meu tempo de trabalho profissional é dedicado a isso. Mas eu só quero dizer para vocês sim, que isso é possível, mas em trade, deixa eu explicar para vocês. Existem algumas coisas que você tem que botar em perspectiva. A primeira coisa é que eu sinceramente acredito que é muito difícil para uma pessoa leiga começar no mundo dos investimentos tentando fazer trade e ter um rate de sucesso tão bom que você consiga viver disso. Porque a maioria das coisas que são faladas é que você vai conseguir a liberdade financeira e a liberdade do tempo de você fazer o que você quiser na hora que você quiser. Deixa eu deixar uma coisa bem clara para vocês. Isso não é verdade. E quem está falando isso é uma pessoa que faz day trade. Eu faço day trade, eu faço swing trade, eu sento aqui nessa cadeira aqui. E se você estiver na comunidade, todo mundo sabe, eu estou aqui o dia inteiro, olhando as coisas em relação ao mercado, estudando, a gente está fazendo isso constantemente. Posso dizer para vocês o seguinte, que essa imagem que é vendida na internet de alguém com laptop viajando o mundo constantemente fazendo trade, como se fosse assim, uma coisa mais comum e casual, a coisa mais casual, isso não é verdade, porque até para você fazer day trade, até para você fazer swing trade, é uma profissão. É uma coisa que demanda o seu tempo. É uma coisa que você precisa estar estacionado em algum lugar. Você tem que estar com uma boa conexão de internet, você tem que estar com um bom computador, você tem que estar observando um monte de coisa. Você não pode estar distraído. Eu sei que tem pessoas que elas acreditam em multitask, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo. Então até isso é um comprometimento pessoal com o seu tempo, com o local de trabalho. Então não é do jeito que é vendido nas mídias. Mas se você quiser realmente se enveredar por isso, day trade, ou tudo relacionado com day trade, um trade que você abre num dado momento durante o dia e você fecha nesse mesmo dia, pode ser no intervalo de minutos, de mais de minutos, de uma hora, o que seja. Esse é o tipo de trade que sim, você precisa se dedicar, você precisa estar completamente disponível, você tem que estar completamente concentrado, completamente focado, completamente observando o que você está fazendo. Você fazer isso casualmente com o celular, caminhando pela rua, no seu trabalho, no seu break para o café, eu acho que é uma coisa extremamente fora da realidade. Então, se é essa a sua intenção, se é isso realmente que você quer, não quero dizer para você que não seja possível. É possível se você tiver as condições financeiras para isso, se tiver o capital, o tempo para estudar e se dedicar, é possível você fazer um espaço do curso de tempo, e é muito difícil, eu continuo achando que vai ser muito difícil para a maioria das pessoas. Até porque existe eu acredito que qualquer pessoa pode aprender a trade. A day trade, a swing trade. Tecnicamente falando, não existem tantas barreiras. Existe uma barreira comportamental, que essa é mais complicada, emocional, que você precisa vencer ela bem rápido. E existe disponibilidade de tempo hábil para você fazer isso. Então, se você tem recursos e você pode fazer isso, você pode se enveredar, existem bons cursos, existem boas informações, existem comunidades como a nossa, que eu tento mastigar o máximo que eu posso em relação aos trades. Mas se você não tem, você almeja isso, eventualmente para sua vida. Você não pode fazer agora, você pode sim planejar isso para um futuro, para algum ponto no seu futuro. E uma das maneiras que você consegue fazer isso é exatamente com o investimento de longo prazo, porque o investimento de longo prazo dá para você a tranquilidade que você não precisa estar constantemente focado, você não tem que estar com o seu tempo completamente dedicado para esse fim. E você vai começar a fazer com que o seu capital comece a render, se você fizer da maneira certa, ele vai render exponencialmente, que talvez parar o que você está fazendo hoje, para você, por exemplo, viver de trade, não seja realístico. Mas talvez seja daqui a 5, daqui a 8, daqui a 12, daqui a 10 anos, e você fala assim, ok, I'm okay with that. Então eu entendo que isso, infelizmente, é um processo, e a vida faz parte da vida, então eu vou caminhar esse processo até eu poder chegar lá. Antes disso, é muito complicado. Você tentar botar o carro na frente dos bois, é isso? Acho que é isso. Não fica fácil. Então, trade é uma coisa, investimento de longo prazo, o tempo que você precisa é outra completamente diferente. Agora deixa eu dar algumas dicas práticas para vocês em relação a como você pode manage, e de novo, estou falando isso da minha perspectiva pessoal, e como eu fiz antes eu trabalhava, eu já tive minha empresa, eu trabalhei no banco de investimento, já falei algumas vezes para vocês aqui, como é que eu consegui fazer isso e manage e administrar isso. Então algumas dicas
dicas pessoais que eu acho que seria bom dividir com vocês. A primeira coisa que eu diria é o seguinte: entenda que você não precisa estar com pressa para investir. Você tem que ter um certo senso de urgência para você começar a investir. Mas depois que você começou, você estudou, você aprendeu, porque é o primeiro passo, você tem que realmente entender o que você está fazendo. Você não está numa obrigação de comprar um estoque no primeiro dia que você se sentiu confortável, right? Você não está nessa obrigação, porque se você não está fazendo trade, se você não está fazendo uma coisa altamente alavancada como opções, por exemplo, trading futuros, alguma contrato de futuros, ou nada disso, a movimentação dos estoques ela é relativamente lenta, de um modo geral. Então é muito incomum, principalmente para os estoques de qualidade comprovada, que na minha opinião pessoal é o que você deveria estar se focando. É muito difícil que ele tenha uma variação de 10% no dia, 12% no outro, 18% no dia. Essas coisas geralmente não acontecem. As variações são em single digits, 1, 2, 3%. Às vezes, se chegar a esse ponto, geralmente você está falando de 0 ponto alguma coisa. Então, quando você começou a estudar um ativo que chamou a sua atenção, você não se sinta obrigado, eu preciso executar isso agora. Se você tirou um break no seu almoço, começou a ler, você tem tempo disponível, começou a ler sobre um estoque, um ETF, um REIT, o que seja, que te interessou, você não se sinta obrigado, não coloque em você esse peso de ter que executar aquilo naquele momento, porque você tem tempo suficiente. E, de novo, pense se você está planejando de fato um investimento para 5, 10, 15 anos, empresas de qualidade, estoques de qualidade, o que seja, REITs, ETFs, mutual funds, uma diferença de $1 aqui, $1 acolá, não vai fazer essa diferença toda. Você não pode, a gente chama aqui em inglês de nickel and dime yourself, você não pode estar contando as moedinhas para isso, porque no longo prazo não é uma estratégia vencedora, não tem sido, e você não vai se beneficiar com isso. A segunda coisa que eu diria é o seguinte: você executa o trade. Quando você executou o seu trade, no momento que você estudou, você pesquisou e você tem convicção que você fez uma boa escolha, você executou aquela compra, não trade, perdão, você usou aquela compra, e você não precisa mais estar revisitando aquilo. Eu conheço gente que eles estudam um ativo, eles chegam à conclusão que eles chegaram, e depois eles ficam: não, será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu fiz a certa? Eu sempre falo que no mundo dos investimentos a coisa não é a mais importante. Tem muitas coisas que são muito importantes. Então eu não quero usar isso como se fosse a mais importante. É uma das muito importantes. É que você comece certo. Por isso que você tem que administrar seu tempo em termos de escolher bem, mesmo que demore um dia, mesmo que nesse processo de escolha. Uma coisa que eu acho que ajuda demais as pessoas é você ter um checklist, uma lista de quesitos. Então, para eu investir no estoque, ele tem que preencher esse quesito, esse quesito, esse quesito, esse quesito, esse quesito, esse quesito. Se ele preencheu todos, eu fiz uma boa escolha. Se ele não preencheu um desses quesitos, possivelmente não é a melhor escolha, então você deveria procurar outro. Então, se você é uma prática comum, até para profissionais, eu faço isso. Eu tenho os meus quesitos, eu divido isso com meus alunos. Então, facilita bastante a sua vida. Então, você preencheu esse quesito, pronto, você está preparado para você fazer sua compra no seu investimento, no seu ETF, o que seja. Depois que você fez isso, você pode relaxar. E você deve relaxar. Você não precisa gastar o seu tempo precioso repensando o que você fez, e você não precisa estar checando aquilo constantemente. Quando você faz um investimento sólido, de qualidade, no high quality blue chip, alguma empresa que tem um produto, uma série de razões que você deveria comprar um estoque ou não, mas eu vou falar só algumas. Um produto que você consegue entender a natureza desse produto, você consegue entender o interesse dos consumidores nesse produto, que você consegue olhar para trás e ver um histórico de performance nesse estoque. Não existe nada existe uma coisa que pode abalar a sua convicção na empresa, é quando os fundamentos básicos, elementares dessa empresa mudam. E essas coisas geralmente não acontecem tão constantemente. Então, um exemplo, se você estiver investindo numa empresa como talvez Coca-Cola. A Coca-Cola tem sido a Coca-Cola durante quase um século. Você consegue entender o produto, você consegue entender o mercado consumidor desse produto, você é consumidor desse produto, e você sabe que no decorrer de guerras, de crises, disso, de todos os problemas que você puder encontrar nesse último século XX, a Coca-Cola permaneceu. Então você precisa, sinceramente, ficar controlando o que está contra a variação do preço do estoque da Coca-Cola de $1, $2, $3, $4, $5. É um exercício de futilidade também.
E as pessoas falam isso pra mim. Ah, eu não preciso de tempo, porque depois que eu comprei, como é que eu vou ter tempo de ficar vendo isso? Você não precisa fazer isso toda hora. Você faz isso esporadicamente? Claro, você pode dar uma checada no seu portfólio uma vez por mês ou uma vez por trimestre. Eu, particularmente, não recomendo que você fique olhando toda hora. Porque se você não tiver experiência e estômago, você pode se assustar com as variações normais, mais do que normais do estoque, e desistir. Então, esse tempo que as pessoas acreditam ser necessário para você ficar administrando boas escolhas, deixa eu frisar isso, eu estou falando isso de boas escolhas, ele é completamente... Você precisa, sim, de alguns minutos, eventualmente, no decorrer do seu ano, para poder ver isso depois que você fez uma boa compra. Então, eu fazia isso e recomendo para vocês. Mais uma coisa que é super importante em relação ao como você administrar bem o seu tempo é você entender o seguinte: nem toda notícia que você vê no jornal, ou nas redes sociais hoje, na internet, que seja, são relevantes para o seu investimento. Existem muitas notícias macroeconômicas que aparentam ser assim, coisas assim, gigantescas, estrondosas, que realmente não são. Então, no aprendizado, na sua evolução, eu gosto de usar essa palavra, eu adoro usar essa palavra, que você deveria se tornar, e você pode se tornar um investidor sofisticado. Não é sofisticado de você andar com roupa extravagante, não é isso. É você ter um entendimento maduro e simplificado, porque não precisa ser complexo, de como investimento de longo prazo funciona para você. Porque nós temos características diferentes, nós somos pessoas diferentes, nós temos desejos diferentes, nós temos interesses pessoais diferentes. Quando você descobre como é que funciona para você e você começa a entender assim, a mecânica do mercado financeiro, você começa a entender que é uma grande engrenagem, mas que ela não está sujeita à maior parte das notícias que você absorve, porque foi um outro levantamento que me fizeram, Bruno, se eu começar a investir, eu vou ter que ficar lendo constantemente sobre o que está acontecendo no mercado financeiro, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo. Eu digo para vocês que não. Se você for uma pessoa que gosta de ler, gosta de se informar sobre esses assuntos, você não vai estar fazendo nenhum mal, desde que você aprenda a filtrar o noise. Eu fiz um Reels, eu comentei isso em vídeos, eu falei, o que eu tenho falado ultimamente é sobre um episódio, porque está mais ou menos fresco na memória das pessoas, que foi do banco Credit Suisse, que em outubro do ano passado tiveram um problema financeiro considerável, não vou me alongar, e as manchetes estavam que o banco ia quebrar, que o mercado, que toda a estrutura bancária mundial ia colapsar, ia ter um problema e obviamente que não aconteceu nada disso. Você tem que lembrar o seguinte, que o business de vender notícia, o negócio das notícias é vender a notícia. E a notícia, realisticamente falando, ela não vende bem. O que vende bem são os extremos. São os extremos. O mundo vai acabar amanhã. Ou então amanhã a paz mundial. Você precisa de extremos para você conseguir chamar a atenção das pessoas. Então você não precisa estar sujeito e gastar seu tempo com cada minúcia do que acontece no mundo financeiro, no mundo econômico, porque isso é completamente desnecessário. E o dia que eu descobri isso, vou falar uma coisa pra vocês do fundo do meu coração. O dia que eu descobri isso, graças a Deus tem bastante tempo, pra mim foi libertador. Porque eu ficava assim, na época, sabe, hardwire, eu queria saber de tudo, porque eu achava que tudo influenciava. Depois que eu descobri, eu falei assim, não, calma aí. Aconteceu isso, os meus estoques continuaram mais ou menos estáveis. Aconteceu aquilo, continuaram estáveis. Aconteceu aquela notícia maravilhosa, e os estoques continuaram. Por que eu tô perdendo meu tempo com isso? Então, pessoal, o que eu queria dizer para concluir esse vídeo é que tempo não deveria ser uma razão para você não investir. Quanto de você tem de dinheiro não deveria ser uma razão para você não investir. Informação, quanto você sabe, não pode, esse não pode ser porque existe informação disponível de qualidade aí para você, por aí. Aqui no Clube de Investimento a gente sempre vai trazer, eu levo isso muito, muito, muito a sério. Para mim, investimento de longo prazo é assim, o transformador. Eu queria trazer essa mensagem para a comunidade brasileira, porque é o que gera generational wealth. Isso que os americanos têm, que a gente, de modo geral, como brasileiros, a gente não tem. Aquela riqueza que passa de geração em geração. E essa riqueza não é só uma riqueza material. Não é só dinheiro, casa, carros, nada disso. Vai muito além, porque quando você quebra esse código e você entende esse mundo do mercado financeiro, entende o mercado, entende como é que você consegue fazer isso, mesmo com o seu tempo limitado, e passa a ser parte da sua vida, guess what? Sabe o que acontece? Uma coisa maravilhosa acontece.
você começa a passar esse conhecimento para a próxima geração, para os seus filhos, para os seus netos, e a sua próxima geração vai ter na mão deles uma coisa que pelo menos eu nunca tive, eu não cresci num household onde meus pais entendiam sobre isso, falavam sobre isso. E hoje eu tenho uma menina de 19 anos que vira e mexe e pergunta, pai, como é que tá o nosso estoque, aquele estoque, porque ela sabe. Meus filhos pequenos perguntam, pai, como é que vai estar o mercado hoje? Eu acho a coisa, eu acordo de manhã, vou tomar café com eles e falo assim, como é que vai estar hoje? Up or down, subindo ou descendo? Ele sempre fala, vai subir hoje, pai, vai ser aquela coisa toda. Então, você cria uma coisa que você não conheceu e você dá esse presente para as próximas gerações. Então, que esse vídeo que eu quero trazer para vocês é não se limitem. Não coloque esse tipo de barreira, porque você consegue, a gente consegue fazer as coisas que a gente realmente deseja do nosso coração. Esse é o nosso vídeo de hoje. Mais uma vez, se você gostou, deixe o seu like, considere subscribe para o nosso canal. Eu vou deixar o link da nossa comunidade se você tiver interesse de aprender. Esse é um assunto, investimento, trade, o que seja, é muito, muito mais fácil, muito melhor se você consegue fazer isso em comunidade. E você ganha duas vezes. Você ganha o conhecimento que você recebe e o conhecimento que você divide. Mais uma vez, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, subscribe para o nosso canal. Eu vejo vocês de novo na próxima.